Ok, pessoal, então vamos lá. Temos aí iniciando nossa palestra de recursos administrativos, né? Facilitador sou eu, Wesley Silvio Medeiros. Então vamos lá, pessoal. Essa palestra ela é realizada por quem? Quem custeia, quem faz com que eu esteja aqui, né? Quem investe em toda uma plataforma desta para que leve esse conhecimento para vocês de forma gratuita. Em primeiro lugar, Licita News Consultoria, né? É uma empresa nossa especializada em consultoria para licitação pública. Em segundo lugar, licitação.net, né, que é um portal aí especializado na divulgação, né, dos avisos de licitação, ou seja, em vez de você ficar aí buscando edital na internet, procurando edital em site, você assina a licitação.net e recebe aí 2 vezes ao dia os informativos de editais de licitação, a nível Brasil. Nós somos o único que realmente fornecemos 2 vezes ao dia. Não é copiar 2 vezes ao dia o mesmo banco de dados, não. São 2 informações diárias no seu ramo de atividade. A Licita News Online, que hoje é o portal de ensino à distância da Licita News Consultoria, né? Estamos aí a cada dia crescendo mais alunos, né? E, como se diz, formando profissionais para lidar com licitação e contratação pública. E a Business News Company, que é uma empresa fora do Brasil já dentro de um outro patamar para licitação, em especial sediada nos Estados Unidos. Então vamos lá. Muitos aqui me conhecem, né? Muitos já estão seguindo aí, já criaram uma doutrina de participar dessas palestras aí online, isso é bem bacana. Agradeço, já conheço alguns pelos nomes. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Medeiros, eu sou especializado em licitação pública, sou bacharel em Direito, administrador de empresa, especializado em gestão de risco. E, como se diz, 23 anos do meu dia a dia é dedicado ao governo. Então, tenho por obrigação dividir um pouco desse conhecimento ou todo o meu conhecimento com vocês no decorrer aí dos próximos anos, ok? Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa palestra em nome da Licita News Consultoria, da Licita News Online, da licitação.net, ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira pergunta, recurso administrativo. Eu preciso de um advogado para redigir um recurso administrativo ou não? É necessária a presença de um advogado com registro em OAB para redigir um recurso administrativo? Sim ou não? Resposta, não. Nós não temos a necessidade de um advogado para redigir um recurso administrativo. Não quero dizer que vocês vão dispensar o advogado dessa atribuição. Se vocês não têm competência para redigir, então vocês têm que passar para um profissional, seja um consultor especializado ou mesmo um advogado. Ou vocês têm que ter um profissional qualificado para redigir um recurso administrativo. Senhores, um recurso administrativo é uma peça, né, uma petição. Ele tem fatos, ele tem fundamento jurídico e ele tem um pedido. Esses três passos aqui, eles são elementares para o sucesso de um recurso administrativo. Ou mesmo, vou até voltar atrás, de uma impugnação administrativa. Fato, fundamento jurídico e pedido. Muitas vezes a pessoa ela sabe redigir os fatos, porém ela não sabe combinar os fatos com a fundamentação jurídica e fazer um bom pedido. Só que esses fatos que essa pessoa sabe discorrer, esse rascunho administrativo que a gente chama, seria uma peça fundamental para que um advogado ou um profissional da área possa trabalhar no recurso administrativo, né? Para que ele não comece a inventar fatos que não ocorreram na licitação, ok? Mas para deixar claro a todos vocês, um recurso administrativo ele pode ser feito tanto por um advogado como um profissional que não tem experiência, né, no direito, mas tem experiência em redação jurídica, né? A redação de um recurso, né? Acompanhando esses 3 fatos. Fato, fundamento jurídico e um pedido, nós vamos discorrer um pouco aí durante a nossa palestra. Segundo, o que é um recurso administrativo? Recurso administrativo são todos os meios colocados à disposição dos administrados para provocar a reapreciação de uma matéria pela administração. Ou seja, é quando nós temos que discutir um fato, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu fui desclassificado em uma licitação. Eu não aceito essa desclassificação. Por eu não aceitar essa desclassificação, o que vai acontecer? Me cabe direito a um recurso administrativo para isso. Eu vou entrar com recurso contra a decisão daquele pregoeiro ou contra a decisão daquele presidente da comissão que levou a minha empresa a uma desclassificação ou a uma inabilitação. Dentro do recurso administrativo tem a contrarrazão, que nada mais é que a impugnação ao recurso. Ou seja,
Se eu entro com recurso administrativo contra uma empresa, porque eu não concordo que ela, com a documentação que ela apresentou, ou com a proposta de preço ou proposta técnica dela, cabe a ela o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ela vai exercer a ampla defesa e o contraditório por meio de um recurso administrativo denominado de quê? De contra-razão, ou impugnação a recurso administrativo. Nós temos também nesses esboços de direito de recurso administrativo a representação administrativa, né? A representação administrativa é sempre quando eu vou representar um ato administrativo à autoridade superior ou vou fazer uma representação em forma de denúncia a órgãos fiscalizadores. E tenho também como esfera administrativa o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração é uma das peças que eu digo que vocês pouco vão usar na vida, né? Porque eu só entro com pedido de reconsideração quando eu vou ser declarado que inidôneo de licitar. Eu não poderei mais licitar. Então eu tenho um prazo de 10 dias úteis para poder pleitear uma peça de pedido de reconsideração para tentar desfazer aquela decisão que me leva ao impedimento de licitar. Então o nosso foco da nossa palestra mesmo vai ser o quê? Recurso administrativo. Os atos do recurso administrativo. Então vamos lá. Requisitos formais. Para que vocês entrem com o recurso administrativo, existem alguns procedimentos básicos a se cumprir. Primeiro, vocês têm que ter tempestividade. Está dentro do prazo legal para recorrer. Na palestra eu vou falar muito desses prazos. Depois vocês têm que ter uma norma legal, a localização da legislação. O que me dá direito a recorrer? Por que eu estou recorrendo? Qual é o artigo, qual é o inciso, qual é a linha da lei que me dá direito a discutir isso? A verificação dos direitos de vocês, a verificação dos deveres e requisitos especiais, quando for o caso. Então, pessoal, vocês têm aí 5 requisitos formais para pleitear um recurso administrativo. Tempestividade, ele tem que estar dentro do prazo. Wesley, o que está dentro do prazo? Vamos dar um exemplo de uma concorrência pública. A concorrência pública ela ocorre e após a publicação do resultado, né, oficial do julgamento de habilitação, abre-se 5 dias úteis para você recorrer. Vamos imaginar que esse resultado é publicado na data de hoje, terça-feira, de 8 de dezembro de 2015. Abre-se 5 dias úteis para que você impetre um recurso. Vamos imaginar que a sua empresa, ela foi o quê? Inabilitada. Então, hoje, terça, não conta. 5 dias úteis começa a contar a partir de amanhã. Quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não é dia útil. Conta segunda, terça. Então, você teria até terça-feira da semana que vem para poder impetrar um recurso em prol da sua defesa, porque você foi inabilitado. Ou vamos lá, uma empresa foi classificada em uma licitação na modalidade de concorrência e você quer entrar com recurso contra essa empresa, porque você não concorda com as especificações técnicas que ela apresentou. Então, se você não concorda com as especificações técnicas, cabe o quê? Recurso administrativo, cumprindo o mesmo prazo, 5 dias úteis. Se fosse um pregão, reduziríamos isso para 3 dias úteis. Vamos ver lá na parte de pregão. Norma legal. Qual a norma que te dá direito a um recurso? Está localizado no edital, dentro da Lei 8666/93, dentro do Decreto 3.555/2000, no Decreto 5.450/2005 e também na Lei 10.520/2002. Todas essas legislações, denominadas de norma legal, elas lhe dão direito ao recurso, ou seja, o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou o direito de recorrer. Verificação dos direitos. Se um licitante deixa de cumprir o edital em um item, ali é um direito que foi o que? Contrariado. Então, o edital exige que ele vá para a esquerda e ele foi para a direita. Você tem ali o direito de recorrer porque ele não foi para a esquerda, ele foi para a direita. Verificação dos deveres. Quais são os deveres da administração e do administrado? Isso tudo nós temos que ver no recurso administrativo. E os requisitos especiais, quando for o caso, aí nos ramos de atividades que vocês elaboram, né? Quando entra um CREA, quando entra normas da vigilância sanitária, quando entra a norma da Anvisa e por aí vai. Então, assim, esses são os requisitos formais para que vocês possam impetrar um recurso administrativo. Vamos lá. Recurso administrativo nas modalidades de carta convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Pedi só um minutinho para vocês.
Só fazer uma conferência, tá tudo ok? Ok. A Lei 8666/93, em seu artigo 109, ela diz assim: dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei, cabe. Primeiro vamos interpretar. Dos atos da administração. Quando ele fala da administração, ele não está falando da administração pública, mas da administração que está promovendo a licitação. Se vocês analisarem o artigo 6º da Lei 8666/93, ela vai deixar muito clara a definição de administração, ente, aquele que toma a decisão, e a administração pública, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, ok? Então, dos atos da administração, ou seja, dos atos daquele órgão, né, decorrente da aplicação dessa lei, cabem, inciso 1, recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de. Então, nós temos aí os casos que cabem em recurso. A linha A, habilitação e inabilitação de um licitante. Se o licitante foi habilitado e você não concorda, cabe recurso. Se você foi inabilitado e você não concorda, cabe recurso. No julgamento das propostas, previsto na linha B. Então, se a sua proposta foi desclassificada, cabe recurso. Se você não concorda com a proposta do outro licitante que foi classificada, também cabe recurso. A linha C, anulação ou revogação de licitação. Quando uma licitação é anulada ou revogada e não tem um motivo plausível, caberia recurso para se discutir isso. Agora vamos lá. Em 23 anos de experiência que eu tenho acumulado, eu nunca entrei com recurso administrativo para questionar uma habilitação e inabilitação de um licitante. Ou, desculpa, para questionar a anulação ou revogação de uma licitação. Por quê? Isso é um ato próprio da administração pública. É ela que define. Hoje a administração pública ela pode simplesmente publicar da seguinte forma: edital de licitação revogado por interesse próprio da administração. É muito subjetivo eu questionar esse interesse próprio da administração. O indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Vocês pleitearam o cadastro de fornecedor. Esse cadastro ele foi negado. Cabe a vocês um recurso para discutir esse cadastro de fornecedor. Ou seja, discutir uma forma de corrigir algum tipo de erro que esse cadastro seja, como se diz, deferido a teu favor. Rescisão de contrato a que se refere ao inciso 1 do artigo 79 desta lei. Todas as vezes que a administração pública for quebrar um contrato e você estiver envolvido, cabe recurso administrativo para discutir essa rescisão, né? Ela pode ser amigável ou não. Sempre vai caber recurso quando ela não for amigável. Na aplicação das penas de advertência, suspensão temporária de licitar ou de multa. Então, pessoal, na prática, quais são as alíneas que vocês mais utilizam para entrar com recurso? Discussão de habilitação e inabilitação de licitante, discussão de julgamento de proposta de preço e aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Essas são as 3 formas que vocês mais discutem, né? Recursos administrativos e contra-razões. Ok? Então vamos lá. Vamos destacar 2 delas para vocês. Recurso administrativo aplicados para cartas convites, tomadas de preço e concorrência. Concurso e leilão também. Então a lei diz que, inciso 1, recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante. Julgamento das propostas. Vamos começar a discutir aqui. Qual é o procedimento que vocês têm que ter quando estão presentes em um ato licitatório? Nós estamos discutindo aqui carta convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Todas essas 5 modalidades, elas exigem a presença de vocês. Então vamos lá. Para que vocês tenham direito a um recurso, qual é o procedimento? Se eu estou numa habilitação e inabilitação do licitante, quer dizer que eu verifiquei a documentação. Se eu verifiquei a documentação, eu tenho que agora motivar, né, os meus propósitos em ata. Não vamos confundir com pregão. Então, se isso aqui fosse uma licitação na modalidade de concorrência, o que você colocaria em ata? Como seria essa colocação em ata?
Se isso aqui fosse a análise de propostas comerciais de um concorrente seu, como que você documentaria seus direitos na ata? Ou seja, a ata da sessão, a ata de julgamento dos envelopes de documentação e a ata do julgamento dos envelopes de proposta comercial. Aqui começa, na minha opinião, um grande calo, né, um grande obstáculo para o profissional mal formado. Ele não saber motivar em ata as suas razões recursais. Exemplo, imagine que nós estamos numa licitação pública na modalidade de concorrência. Abriu-se os envelopes de documentos de habilitação. Esses documentos foram analisados pela comissão de licitação, pelo presidente de comissão e pelo pregoeiro, pelo presidente de comissão e pela equipe de apoio, e o presidente da comissão e a equipe de apoio estenderam esses documentos aos licitantes credenciados. Vocês passam a analisar esta documentação. O que fazer agora? Qual passo a tomar? Como que eu consto isso em ata? Isso são, eu digo que é a base de uma pirâmide, é a edificação da base para a construção de um bom recurso. Então, o presidente, após vocês analisar toda a documentação, ele iria falar assim: senhores licitantes, essa comissão fez uma pré-análise dos documentos de habilitação, estendeu os documentos aos senhores e gostaríamos de saber agora se alguém tem algo a constar em ata como oposição, né, como crítica aos documentos apresentados. Agora é a hora de vocês trabalharem. Como que eu faria isso? Né? Essa é a pergunta. Como que eu constaria em ata? Como que seria isto? Então vamos lá. Num caso desse, imagine que eu, Wesley, esteja lá e eu vi um exemplo que os documentos apresentados por uma empresa X, vamos dizer que esse documento tem a ver com a Anvisa, né, com certificações especiais, eles não constam na documentação. Então eu iria falar assim: senhor presidente da comissão, eu, Wesley Medeiros, representante legal da empresa Pfizer, Produtos Médicos Hospitalares, faço constar que a nossa empresa, analisando a certidão, certidão de boas práticas de fabricação da empresa JJ Distribuidora, a mesma não condiz com os requisitos do edital. E deixa de cumprir o item 3.2.1.a, 3.2.1.b e 3.1.2.c. Dessa forma, nós solicitamos a inabilitação dessa empresa. Viram a diferença? Eu aponto o defeito e já peço para o presidente da comissão proceder com a inabilitação. Se fosse uma proposta, senhor presidente da comissão, eu, Wesley Medeiros, representante da empresa MMX Informática Limitada, faço constar em ata que a proposta apresentada pela empresa Dell Computadores, ela não atende os requisitos técnicos expostos no item 3.7.4, 3.7.5 e 3.7.6 do anexo 4, termo de referência do edital. Diante do exposto, solicito ao senhor que proceda com a desclassificação da proposta. Por que eu pedi inabilitação e desclassificação? Porque a comissão, após ouvir todas as considerações de vocês em ata, ela vai suspender a sessão e vai encaminhar essa documentação para quem? Para o setor requisitante analisar. E aí ela vai proferir com resultado. Então, provavelmente 5 a 10 dias depois, vai ser publicado o resultado dessa concorrência pública, dizendo quem foi habilitado e quem foi inabilitado. Ou, vamos imaginar que seja parte proposta, quem foi classificado e quem não foi classificado. Aí sim, me abre o direito a entrar com recurso por resultado de habilitação ou inabilitação, ou por julgamento de proposta. Viram como que funciona essa parte dentro das modalidades que não são contempladas ainda o pregão? Então vamos lá. Já que eu expliquei antes do pregão a todos vocês, vamos aí dar uma interagida com vocês. Deixa eu só pegar aqui a José Salas, boa noite. Boa noite. Alguma dúvida? O seguinte, eu sou da área médica e aí eu tive uma dúvida. Eu recebi um edital onde tinha o preço máximo de pagamento de cirurgia. Esse preço máximo não me interessava. E aí, depois que aconteceu a ata do pregão, soube que a empresa vencedora ganhou com um preço acima do preço máximo. E esse preço que a empresa vencedora, eu gostaria de ter tido, eu pegaria. Sim. Porque
funciona nesse sentido. Lá no edital está escrito preço máximo. E no pregão acontece que eu não presenciei, não fui porque não me interessava. Acontece um vencedor com preço acima do preço máximo. Faz tempo que aconteceu essa licitação ou ela está fresquinha? Foi por agora? Tem umas 2, 3 semanas. Tá, 2, 3 semanas para um pregão já é muito tempo. O que cabe numa situação dessa? Caberia uma representação. Por que cabe uma representação? Esse ato de contratar uma empresa acima do preço máximo admitido, ele tirou a igualdade de todos os licitantes. Essa igualdade seria sua. Você deixou de participar dessa licitação porque você não imaginava que seria admitido um preço acima do preço máximo. Ou seja, se frustrou o caráter competitivo. Esse ato do pregoeiro em adjudicar e não é nem adjudicar, vamos dizer, adjudicar e partir para a homologação de um licitante com preço máximo, ele é ilegal. Esse pregão aí ele deve ser anulado, porque ele tinha um preço balizador que não foi cumprido, ou seja, quebrou as regras do edital. Se esse pregão foi presencial ou eletrônico, o colega? Presencial. Pois é, pregão presencial. Se você pegar aí o decreto 3.555/2000, no artigo 4º dele, ele vai dizer que o pregão tem que cumprir o quê? Todos os princípios de igualdade, razoabilidade, competitividade, justo preço. E o principal que vai afetar isso aí, ele tem que ser vinculado ao ato convocatório e julgamento dele. Então, se o edital falava, você não pode cotar acima do preço máximo e alguém ganha acima do preço máximo, esse edital já passa a ser ilegal. Isso aí é um edital que nós chamamos no dia a dia de edital com vício insanável. Qualquer denúncia que for feita contra esse procedimento, você anula essa licitação. Aí, assim, como exemplo, se você tem um profissional para fazer isso para você, você poderia fazer uma representação e encaminhar a autoridade superior. Isso foi numa secretaria, no hospital, onde foi isso? Foi dentro do hospital, prefeitura. Pois é, dentro de um hospital, Secretaria Municipal de Saúde. Vai ao encontro do prefeito, uma situação dessa aí, ok? Mas isso aí é passível de anulação sem problema nenhum, viu, José? Bem fácil anular um pregão desse aí, bem tranquilo. Agora tem que correr porque o pregão ele tem um princípio com ele muito perigoso, o princípio da celeridade. Então, se isso passou 2 semanas, isso aí já está quase em fase de contratação. Não que a contratação você não consiga anular, você consegue, mas quanto mais antes você atravessar um documento nisso aí, mais rápido você cancela esse pregão, ok? Eu conversei diretamente com o pregoeiro e ele disse que acima de até 10% do valor do preço máximo seria Não, a lei não permite isso. Quando o pregoeiro ele estipula preço máximo, assim, ó, eu faço uma comparação por analogia. Imagina que você tem 50 mil reais na sua conta. Você emite um cheque de 60 mil, o banco vai devolver, porque você não tem fundo. É a mesma coisa. Ele alocou recurso para um X, ele criou uma licitação tabelada no X e pior, ele estipulou um preço máximo, ou seja, ele buscou um preço médio no mercado, ele disse que, exemplo, o preço da cirurgia era R$1.000 e de repente ele me contrata ela 1.100. Então está totalmente fora, não tem lei que ampare ele nisso não, viu, colega? Ok, obrigado. Ok, obrigado você. Mais alguém? Deixa eu pegar o Jordi aqui. Jordi, levantou a mãozinha aí, alguma dúvida? Acho que era de antes, o Wesley. Ok, dá uma clique. Tá, diga. Tá, deixa eu ver. Referente à representação, tem que ser um advogado ou pode ser um profissional? Toda esfera administrativa pode ser por um profissional qualificado. O advogado somente para a parte judicial, ok? Ok. Ok. Pessoal, mais alguém aí com alguma dúvida? Paola, boa noite. Alguma dúvida nessa primeira parte? Boa noite, Wesley. Eu não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas com relação à intenção do recurso, a lei diz que obrigatoriamente ela tem que ser aceita. No Sim. caso de um pregoeiro não aceitar essa intenção de recurso, o que caberia? O pedido de representação? Vamos lá, olha só. Intempestivo? Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar do pregão, aí lá vai ter a parte de intenção, mas o que eu já alerto vocês, pegando a tua pergunta aí como um gancho, o direito de constar em ata, ele é um direito que não existe nada na lei que diga que não pode constar em ata, né? Eu vou exemplificar para vocês. Imagina que nós estamos numa licitação, num pregão presencial, numa concorrência, a sala está aberta, entra um cachorro e morde a perna de um representante.
Então, o pregoeiro, o presidente da comissão, vai ter que colocar aqui durante a sessão, entrou-se um cachorro que mordeu a perna do representante, que a sessão está sendo suspensa para os primeiros socorros. Então, imagina, um cachorro, não tem nada a ver. Agora, imagina um direito meu de constar em ata. O que eu entendo juridicamente por isso? O pregoeiro, o presidente de comissão, ele não tem poder de dizer, de fazer essa aceitabilidade. Ele tem o poder de dizer o seguinte: se ele notar que você está tentando tumultuar, ou seja, querendo constar alguma coisa que não tenha base, o que seria constar alguma coisa que não tenha base? Mas você fala assim, ó, eu quero entrar com recurso porque eu não concordo com o documento de habilitação apresentado. Ele pergunta assim, ô Paola, mas qual documento? Não, eu não quero falar agora. Aí ele pode negar, porque você não está sendo o quê? Objetiva. Mas imagina você falar assim, não, seu pregoeiro, eu quero entrar com recurso porque a documentação relacionada à Anvisa, dentro do código está estabelecido, não condiz com o edital. E dentro do prazo legal eu vou apresentar as razões recursais. Ele não tem o que discutir isso aí. Vamos por pior. Você vai pegar um pregoeiro aí, travado, que vai dizer o seguinte, que ele não acata que se conste em ata. Nós temos duas opções. Você vai dizer isso para ele. Seu pregoeiro, eu vou pedir primeiro que o senhor busque auxílio ao seu jurídico para a gente discutir esse meu direito. Essa é uma condição. Segunda condição, se esse pregão for muito importante para você, Paola, ou essa licitação for muito importante para você, é chamar a polícia. Porque aí o que acontece? A polícia chega ao certame licitatório, ela não tem poder para resolver nada ali, ela vai conduzir todo mundo, mas quando eu falo todo mundo é assim, ó, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, todos os licitantes para uma delegacia. Chegando numa delegacia, a autoridade policial, que é o delegado, o que ele vai fazer? Ele vai registrar um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, o que você vai constar? Tudo que você queria constar na ata. E aquele boletim de ocorrência, ele faz parte de quê? Da ata. Então você atingiu o seu objetivo. Me compreendeu? Entendi. Só que isso aí... Por exemplo, ele tinha desclassificado a gente entrou com a intenção de recurso, porque ele não tinha base técnica para ter desclassificado o equipamento. Aí ele pediu a amostra e deu 3 dias para a amostra. Mas como era equipamento, precisava ser montado para ser enviado, a gente não conseguiu cumprir os 3 dias para entrega e ele simplesmente habilitou o licitante seguinte sem fazer nenhum tipo de pedido de amostra. E o equipamento do outro era exatamente, esteticamente parecido com o nosso. E era a estética do equipamento que ele tinha discordado do nosso. Então, assim, aí quando a gente entrou para a segunda intenção de recurso pela habilitação do outro, ele disse que não, que a gente, em outras palavras, estava querendo tumultuar. Mas a pergunta é, esse prazo de 3 dias, ele estava exposto em edital ou o pregoeiro criou? Estava exposto em edital. Aí não tem como questionar não, Paula, porque a partir do momento que você poderia habilitar o outro sem fazer esse pedido de amostra? Sim. Aí ele pode passar, porque olha só, a partir do momento que você participa do edital, é porque você cumpre com ele. Se você não concordasse com os 3 dias úteis, você deveria ter impugnado o edital. Se você não impugnou, você participou. Você questionou, ele te pediu a amostra. Você não cumpriu, ele parte para a sua inabilitação. Ele chama o segundo, habilita ele. Entende? Ele habilitou o segundo, aí agora ele vai partir para pedir a amostra. Ou, se esse aí já é um fornecedor assíduo da administração e ele já conhece o produto dele, ele pode também abrir mão da amostra. Aí que está o poder discricionário de um servidor público, entendeu? Entendi. Ok? Fechou? Fechou, obrigado. Obrigado, Paola, tudo de bom. Edivan, liberei aí. Opa. Alguma dúvida? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Opa. Não, a pergunta primária. No caso do processo de habilitação, o edital é omisso, ele não apresenta algum documento que consta do artigo 27 ao 31 da 8666. Sim. E ele não pediu, porém é obrigatória essa apresentação. Eu posso pedir a desabilitação de algum licitante que não apresentou aquele documento? Infelizmente não, porque o edital, se ele não é impugnado, ele é o arcabouço jurídico. Se aquilo não pede no edital, ou seja, o edital ele está com uma falha, caberia você. Aí o que eu usaria na prática? Você nota a falha de um documento que ele é crucial para trazer segurança para a administração pública, principalmente segurança para a administração, e se você vai constar, olha, seu pregoeiro, seu presidente, esse edital aqui, infelizmente, ele tem uma falha, porque ele não pediu tal documento que não traz tamanha segurança. Então, quero constar em ata que a falta desse documento coloca essa licitação em risco.
E eu solicitaria aí para vocês que anulassem essa licitação e fizessem ela novamente, solicitando esse edital. É a única forma de consertar uma licitação dessa. Eu não posso incluir um documento dentro do processo administrativo que ele não estava previsto no edital, ok? Entendi. Obrigado, Ed. Nada, Edvan. Tudo de bom. Dando prosseguimento, então fechamos aí. Valeu, perguntas bacanas de vocês, ó, muito bom. O bom da palestra são essas perguntas aí que elas agregam muito. Então, cada vez que eu parar, se vocês puderem fazer essas perguntas, elas vão dar uma, como se diz, um ênfase bem maior na nossa palestra aí com esses exemplos aí para que vocês possam raciocinar em conjunto com todos, tanto comigo, né, como facilitador, como com o interlocutor, ok? Então, seguindo. Senhores, passamos carta convite, agora vamos entrar nas modalidades mais, né, trabalhadas hoje. Então vamos começar com o pregão presencial. Pregão presencial, decreto 3.555/2000, artigo 11, inciso 17 até o inciso 19. E ele diz assim, ó, inciso 17, a manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese às suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos discutir o que é insuscetível. Não cabe modificação. Neste caso, só será julgado no recurso aquilo que foi apontado no ato da sessão. Somente o que foi relatado. Aquilo que poderá ser informado, aquilo que foi apontado. Aplica-se o poder discricionário do pregoeiro em analisar e deferir. Então vamos lá. O direito de manifestar a intenção de recurso é de vocês, mas ele tem que ter lastro. Ele tem que ter o quê? Essência. Então, quando eu estou num pregão presencial, nós temos já que fazer mais um teatrinho. Eu vou num pregão presencial, primeiro se abrem as propostas. Tem a fase de disputa entre vocês. O funil aponta um licitante vencedor. Esse licitante vencedor, abre-se a documentação dele automaticamente. Então eu tenho um licitante pré-classificado, pré-habilitado. Aos olhos do pregoeiro, não existe nenhum fator impeditivo. Ele passa essa documentação e essa proposta às mãos de vocês licitantes. Vocês analisam e aí vocês vão o quê? Fazer a motivação. Agora que muda tudo, porque não é só constar em ata e pedir ao pregoeiro, ao presidente da comissão, né, que não é o caso, ao pregoeiro, para inabilitar ou desclassificar. É motivar a intenção apontando o quê? Os atos insuscetíveis de privilégio. Então vamos aqui um exemplo. Imagina que eu estou num pregão desse e aí o pregoeiro passa para todos a documentação e a proposta e chega um momento que ele pergunta, senhores, alguém tem alguma oposição a fazer à documentação e à proposta apresentada pela empresa? Vamos colocar aí, exemplo, Que Bom Sorvetes? Aí eu vou e falo assim, senhor pregoeiro, eu, Wesley Medeiros, representante da Nestlé, faço constar em ata minha motivação, vamos destacar, faço constar em ata a minha motivação de intenção de interpor recurso, pois o sorvete apresentado pela empresa Que Bom está em desacordo com as exigências do edital. Exigências essas de que? Essências e substâncias mínimas que devem estar presentes na sua composição. Dentro do prazo de 3 dias úteis, eu vou apresentar o quê? As razões recursais, que nada mais é do que o recurso. Ok? Ou eu, Wesley Medeiros, representante da Nestlé, faço constar em ata que os documentos apresentados pela empresa Que Bom, quanto à sua habilitação, em especial ao que diz respeito a documentos emitidos pela Vigilância Sanitária, ou outros documentos, alguns certificados de boas práticas de fabricação, não condizem com o edital de licitação. E dentro do prazo legal, eu vou apresentar as razões de recursal. Isso é uma motivação de recurso, vocês não precisam falar mais nada. Aí vocês precisam o quê? Trabalhar nessa motivação de intenção de recurso. Ok? Ou seja, pega essa motivação de intenção de recurso em cima do ato insuscetível. Exemplo, o que é o ato insuscetível? Na primeira situação, os componentes que seriam para fabricar o sorvete. Na segunda situação, os documentos que ela deixou de apresentar ou apresentou com alguma falha. E vou discorrer um recurso administrativo.
Aí sim eu tenho motivação de intenção de recurso. Motivações como essa, pessoal, é muito difícil de um pregoeiro negar, porque você está sendo o quê? Claro, você está sendo o quê? Objetivo. Agora vamos criar uma situação desconfortável. Vocês têm que se preocupar em quem é o representante de vocês que vocês mandam para uma licitação. Porque essa pessoa tem que ter capacidade para poder motivar uma intenção como esta. Essa pessoa tem que estar o quê? Pronta para motivar uma intenção como esta. Se não, o teu advogado, teu consultor especializado não tem como trabalhar. Imagina só, ninguém motiva a intenção de recurso. Não cabe mais recurso, não tem mais o que fazer. Ok? Fechou essa parte de motivação? O quanto ela é importante? Ao final dessa palestra, pessoal, eu vou liberar um link para vocês, onde vocês vão ter acesso ao bônus de hoje, né? E essa apostila tá lá para vocês fazerem o download, tá? Não se preocupe em anotar não, que ela tá impressinha em PDF aí, pronta para que vocês coloquem no acervo de palestra de vocês. Ok? Ficou claro? Vamos seguir mais um pouquinho para já a gente abrir mais um debate. Então, Decreto 3.555, artigo 11, inciso 17. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Fica bem claro, eu deixo isso aí para vocês. Se alguém quiser anotar agora, não é um bicho de 7 cabeças. Então seria assim, ó. Eu, Wesley Silvio Medeiros, representante legal da empresa tal, né? Então, eu, Wesley Silvio Medeiros, representante da empresa tal, faço constar em ata a minha motivação de intenção de interpor recurso, pelos documentos apresentados, abre aspas, descreve qual foi o documento que não casa com o edital, ou pela proposta comercial apresentada, abre aspas, descreve qual foi a falha na proposta comercial, fecha aspas, ok? Dentro do prazo legal, apresentaremos as razões recursais. Dentro do prazo legal, apresentaremos as razões recursais. Ponto. Você motivou sua intenção de recurso. Agora, como se diz, é ir para a empresa e fazer o dever de casa bem feito. Se você não tem preparo para fazer um recurso, contratar um profissional para que ele possa fazer, seja ele um advogado ou um profissional especializado para discorrer uma peça como essa. Ficou bem claro para vocês? Vamos seguir mais um pouquinho. No pregão eletrônico, o que muda? Pregão eletrônico e presencial. Vamos falar um pouquinho dos dois agora. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Voltando aqui no pregão presencial, gostaria de deixar muito destacado para vocês que o pregão presencial tem um regulamento próprio, que é o Decreto 3.555/2000, onde ele diz que, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Então vamos lá, hoje é terça-feira. Se acontecer um pregão hoje, eu motivar a minha intenção de recurso, eu vou contar quarta, quinta e sexta. Tranquilo, 3 dias úteis. Agora vamos imaginar que o nosso pregão foi na quinta-feira. Eu vou contar sexta, sábado e domingo eu não conto, segunda e terça. Eu teria até terça-feira para entrar com recurso. Olha como que a coisa começa a mudar aqui, ó. Pregão eletrônico e presencial, entre aspas, que é a lei 10.520 é a lei do pregão. Artigo 4º, inciso 18, 19 e 20. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias. Já não estamos falando mais em 3 dias úteis. 3 dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então, a lei geral do pregão, ela lhe dá o direito de motivar a intenção e apresentar o seu recurso em 3 dias. Ficou claro isso aí para vocês, pessoal? E, continuando, olha o que o pregão eletrônico diz agora. Lei 10.520, artigo 4º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro vencedor. Então, olha só, pessoal, se eu não motivo a minha intenção de recurso, cabe ao pregoeiro já partir para a adjudicação. Ou seja, eu não tenho mais direito de recorrer numa situação como esta. O caso do nosso colega lá, ele não estava presente na licitação.
O pregoeiro adjudicou uma proposta com preço superior ao máximo praticado. Cabe recurso? Não mais cabe recurso. Mas o que caberia aí, para eu dar até uma palha para ele? Colega que está aí escutando a palestra, qual é o documento que você pode anular uma licitação como essa? Você pode embasar juridicamente na Lei 8666/93, Lei 866/93. Aí o que você vai fazer? Você vai destacar a lei número 10.520, vai destacar o artigo 9º dela. O que diz no artigo 9º? Que o pregão está subsidiado à lei 866/93. Então você está pegando o pregão, porque esse pregão está com vício e está jogando dentro da lei 866. Dentro da lei 866, agora você vai combinar essa lei 10.520, artigo 9º, com o artigo 109 da lei 866, inciso 2. Dos atos que não cabem recurso, cabe uma representação à autoridade superior. Se essa representação não for acolhida, te cabe ainda uma representação fundamentada no artigo 113 da lei 866, em seu parágrafo 1º, que seria o quê? Uma denúncia aos órgãos fiscalizadores. De toda forma, você anularia essa licitação. Depois que a gente terminar aqui a palestra, eu vou ficar mais um pouco. Se você quiser anotar melhor essas legislações que eu te falei, eu te passo todas elas, ok? Continuando. Pregão eletrônico, decreto 5.450, artigo 26. Então, o pregão eletrônico, ele é regulamentado pelo decreto 5.450/2005. Diz assim, artigo 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante quer dizer pessoa jurídica, poderá durante a sessão pública de forma imediata e motivada em campo próprio do sistema, porque vai ser no sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimado para, querendo apresentar em contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos elementos indispensável à defesa de seus interesses. Então, você vai motivar sua intenção de recurso, você tem 3 dias para poder apresentar um recurso, e a parte que sofreu o ataque tem 3 dias para preparar a defesa. Nesse ponto aí, eu, como um pregoeiro, me torno um juiz ACO, de primeira instância. Eu recebo o teu recurso de ataque, recebo a defesa aqui comigo e vou proferir uma sentença administrativa. Ok, pessoal? Continuando. Parágrafo 1º, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer nos termos do caput importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. A parágrafo 2º, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Insuscetível quer dizer, não cabe modificação. Neste caso, só será julgado no recurso aquilo que foi apontado no ato da sessão, somente o que foi relatado, aquilo que poderá ser informado. Aquilo que foi apontado, aplica-se o poder discricionário do pregoeiro em analisar e deferir. Até aqui tudo tranquilo? Deu para entender essa parte de ato insuscetível, esse prazo muito curto entre motivar a intenção e preparar uma peça recursal, ok? Então, eu também vou motivar isso dentro de um sistema o quê? Eletrônico. Eu tenho que ter um sistema eletrônico, né? Se é um pregão eletrônico, eu motivo isso dentro de um sistema eletrônico e digito, eu, Wesley Medeiros, representante da empresa tal, motivo minha intenção recursal. Aí vou descrever a intenção recursal e dentro do prazo legal eu vou o quê? Apresentar as minhas razões recursais. Nada diferente do pregão presencial, porém de uma forma o quê? Eletrônica. Pessoal, o que me preocupa muito nessa palestra para vocês? Eu não vou conseguir aqui dar um curso de recurso. Até porque o curso que eu comercializo, ele dura 60 dias, são 20 videoaulas para que vocês aprendam a fazer um bom recurso. Mas a essência de um recurso consta na ata. A essência de um bom recurso está no que o representante de vocês pediu para constar em ata. Seja numa carta convite, numa tomada de preço, numa concorrência, ou num pregão presencial, num pregão eletrônico. O que o seu representante considerou, o que o seu representante disse, né, fez constar em ata para que assegurar os seus direitos,
Quando eu coloco aí essa projeção, uma ata e várias pessoas, é porque eu estou acostumado aí em licitações e ver N pessoas numa licitação e 2 ou 3 ali saber constar em ata. Ou seja, eu vejo inúmeras empresas que tinham chance de ganhar uma licitação desperdiçando essa chance, porque o profissional que a representa não tem qualificação para constar em ata, ele não tem qualificação para abrir a boca e dizer assim: olha só, seu pregoeiro, eu não concordo com tal fato, diante do exposto, eu faço, faço presente para que conste em ata a minha motivação. Ou seja, eu, representante da empresa X, neste ato, qualificado como representante legal, credenciado, existem vários textos, N formas de falar. Eu tento explicar para vocês a mais fácil, a mais compreensível para todos. Então, eu, Wesley Silvio Medeiros, representante da, deixa eu pegar aqui, Campinho Água Mineral, faço constar em ata que não concordo com a documentação apresentada pela empresa Coca-Cola Água Mineral, visto que essa licitação está solicitando água mineral conforme especificações técnicas lavradas no edital, e a água apresentada pela empresa Coca-Cola não condiz com as especificações técnicas mínimas limitadas no edital. Diante do exposto, dentro do prazo legal, vou o quê? Apresentar as devidas razões recursais. Nós precisamos que a ponta representante de vocês fale a mesma língua do teu apoio jurídico, do teu advogado, do teu profissional especializado. Senão não tem como se fechar o quê? Fechar uma linha de defesa. Essa é a minha maior preocupação. Se eu pegasse aqui essas dezenas de pessoas que estão de frente com uma ata, eu posso enumerar que 3, 4 ali, no máximo, conseguem motivar uma boa intenção de recurso. Ou se estão em uma concorrência pública, essas pessoas conseguem motivar os apontamentos de uma concorrência pública. Ou seja, fazer constar nada mais do que os seus direitos de ataque e defesa em procedimentos licitatórios. Ok? Dos prazos. Somente caberá direito a recurso administrativo quando existir razões concretas para serem questionadas. Quais são os prazos para interposição de recurso? 5 dias úteis a contar da decisão ou julgamento para as modalidades de tomada de preço e concorrência. 2 dias úteis a contar da decisão ou julgamento para a modalidade de carta-convite. 3 dias úteis a contar da motivação expedita para pregão presencial. E 3 dias corridos a contar da motivação do sistema eletrônico para pregão eletrônico. Então nós temos o quê? Prazos. Nós temos que ser o quê? Tempestivos para poder pleitear um recurso administrativo em qualquer que seja a sua fase. Espero que isso tenha ficado aí bem claro para vocês. Como se resume uma estrutura recursal? Como que eu monto uma peça recursal? No meu entender, nos meus estudos, na minha dedicação, eu entendo que a peça recursal ela se desdobra em 8 fases. Primeiro, quem é o destinatário de um recurso? Sempre o pregoeiro, se é um pregão. Sempre o presidente da comissão, se é uma licitação na modalidade de carta-convite, tomada de preço e concorrência. Depois, eu tenho que colocar as informações do edital de licitação. Qual é o edital? Concorrência 03/2015. Qual é o número do processo? Qual é o nome desse órgão público? Todas aquelas informações no preâmbulo do edital vão compor a segunda fase de uma peça recursal. Depois, qual é o objetivo da minha peça? É um recurso administrativo? Ou é uma contra-razão, uma defesa, uma impugnação, um recurso que impetraram contra mim? Qual é o objetivo da minha peça que eu estou redigindo agora? Quarto, qual é a qualificação da pessoa jurídica? Então, assim, são redações, pessoal, que vocês têm que ter o costume de fazer. Então, um exemplo, Campinho, água mineral, pessoa jurídica de direito privado, devidamente estabelecida, rua tal, cidade tal, neste ato representada pelo seu fulano de tal, representante legal da empresa, documento em anexo, seja uma procuração contrato social, vem na forma da legislação vigente, impetrar o devido recurso administrativo. Então, assim, na minha cabeça aqui eu tenho uns 20 textos diferentes de qualificação para a pessoa jurídica. As considerações iniciais, do que eu vou falar, qual é o resumo, qual é a síntese da minha matéria, a fundamentação jurídica, qual foi a lei contrariada, onde é que está isso na lei, existe jurisprudência, o que eu vou amparar para sustentar a minha defesa. Depois eu vou dizer fatos no meu recurso, o que aconteceu.
O que aquilo traz? Então, um exemplo. Vou pegar um exemplo do nosso colega aí agora e vou dar vida a ele. Se eu fosse redigir esse documento, eu colocaria assim, nos fatos. Senhor pregoeiro, eu, fulano de tal, né? A empresa, fulana de tal, se sente prejudicada neste momento, tendo em vista que, na data tal, nós retiramos o edital, passamos para o nosso pessoal técnico analisar. Diante da análise, chegamos a uma limitação de preço ao valor de R$1.000. O preço ali presente inviabilizava a oferta, ou seja, eu vou discorrer a parte econômica da situação. Desta forma, nossa empresa, visualizando que não tinha capacidade econômica para participar da licitação, resolveu por não participar da licitação, visto que existia um limitador econômico para a sua participação. Para nossa surpresa, acompanhando a licitação, notamos e comprovamos por ata em anexo que o preço contratado foi superior ao máximo admitido no edital. Senhor pregoeiro, senhor prefeito, o edital está preso ao direito, à lei, não podemos descumprir a mesma. Se o edital não foi impugnado, ele não pode ser o quê? Contrariado. Eu não posso mudar o que está no edital de rumo. Eu não posso mudar a forma em sua fase cursiva. Se o edital disse que uma operação tem que custar R$1.000 como preço máximo, como pode a administração contratar por um preço superior? Aí eu vou começar o quê? A juntar a legislação, juntar a jurisprudência para comprovar o que? A imutabilidade de um edital de licitação quando ele não é impugnado, porque ele vira lei. Para no final disso tudo eu fazer o quê? Depois dos fatos, pedir. Diante do fato exposto, o ato do senhor pregoeiro trouxe para a licitação que a ilegalidade, um vício insanável, é necessário se revogar a licitação, ou seja, anular todo o processo para um novo procedimento licitatório. Existe um erro no edital, ok? Seria isso para cumprir esses 8 apontamentos que vocês têm aí na frente para uma estrutura recursal. Então vamos lá, vamos abrir novamente aí os debates. Quem quer perguntar, por gentileza? A Suzana está falando o seguinte: peço desculpas, mas estou sem microfone. Recentemente participei de um pregão eletrônico que no edital deu 3 dias úteis para recurso. Foi declarado vencedor dia 4 e o pregoeiro disponibilizou acesso aos documentos para o dia 7. Estou correto em protocolar o recurso amanhã? Então vamos lá. Participei de um pregão eletrônico que no edital deu 3 dias úteis para recurso. O instante foi declarado vencedor dia 4. O pregoeiro disponibilizou acesso aos documentos para o dia 7. Estou correto em protocolar o recurso amanhã? Depende da interpretação, Suzana. Olha só. Dia 3, você motivou... aí eu vou te perguntar para você colocar aí. Você motivou sua intenção de recurso que dia? Qual foi o dia que você motivou sua intenção de recurso? Escreve no chat aí pra gente. Se você motivou essa intenção de recurso no dia 4, aí eu vou fazer a contagem bem básica aqui, ó. Você motivou o dia 4. Dia 4 foi uma sexta-feira. 4, 5 não conta. 6 não conta. 7, 8 e 9. Então, o seu prazo recursal até o dia 9. Ok? Que seria amanhã. Bem tranquilo. Agora eu tenho um outro detalhe. O pregoeiro só disponibilizou os documentos no dia 7. Caberia um pedido de relaxamento de prazo. Como ele só deu vistas aos documentos do dia 7, então ele está cerceando o meu direito de analisar e tomar uma decisão. Eu poderia pedir extra até o dia 10. Aí depende muito da tua velocidade em fazer um recurso. Ok? Ok, fechado. Então, dia 9 está cumprido normal, mas eu poderia pedir um pouquinho mais. Fechou? A empresa protocolou o pedido de reconsideração após a decisão da CPL, onde a CPL enviou para o setor técnico para posicionamento do pedido de reconsideração, caso esse parecer da equipe não fique pronto no prazo por lei. O que deve fazer? Agora vamos lá, Valquei. Pedido de reconsideração. Vocês foram declarados inidôneo? Essa é a pergunta. Deixa eu ver se teu áudio está liberado aqui, Valquei. Tá, vou te chamar. Boa noite, Valquei, tudo bem? Tudo bem, professor, boa noite. Consegue me escutar tudo direitinho? Consigo sim, satisfação. Sou do Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, o nordestino é bom, a minha família é aí de cima, Medeiros de Jardim do Seridó e Caicó, entendeu? Caicó, isso aí. O maior carnaval do Rio Grande do Norte. Isso aí, o pessoal gosta de uma bagunça, mas vamos lá. Me explica aí que você está falando um pedido de reconsideração. Reconsideração é quando é declarado inidôneo. Acho que não é o caso.
Isso aqui, professor, primeiramente, satisfação, a primeira vez que participo da palestra, cheguei até um pouco atrasado. Ok. Mas qual foi o que houve? Após declaradas empresas habilitadas e inabilitadas, uma da empresa que ficou inabilitada, a gente abriu o prazo para recurso, eles pediram reconsideração após essa decisão da CPL, certo? Então é um recurso, eles pediram um recurso. Vamos esquecer a reconsideração, é um recurso, ok. Realmente, me expressei de forma equivocada. Eles entraram com recurso contra a decisão da CPL, não concordando a inabilitação. Sendo que a gente encaminhou esse recurso, lógico, para as equipes técnicas responsáveis pelo setor qual eles questionam. Sim. Certo? Aí qual é a minha pergunta? Tomada de preço, são 5 dias úteis para essa resposta, não é isso? Não bem nessa ordem, vamos lá. Eles têm 5 dias úteis para entrar com recurso. Eles entraram com recurso para você. Você teria 5 dias úteis para responder ou fazer subir. O que é fazer subir? Não é autoridade superior. Você encaminhou lá para a parte técnica analisar, ok? Vamos pensar no pior, que isso não volte dentro dos 5 dias úteis. Cabe somente a você dizer que ainda está em análise. Você não é obrigado, a administração não é obrigada a cumprir prazo de resposta, ok? Você só é obrigado a dar satisfação. Ou seja, o senhor licitante ainda está sendo analisado. Exemplo, eu vou mais ainda, para tu me entender, que você é da administração pública. Imagine só que você precisa mandar isso na Procuradoria Geral do município. Entendeu? Isso vai ficar lá uns 40 dias. Então, ele tem que esperar a resposta voltar. No caso, você está fazendo aí, Valquê, é o caso mais correto que tem. Você recebeu o recurso como presidente da comissão, você não tem competência para julgar a parte técnica, você encaminhou para a parte técnica. A parte técnica vai elaborar o parecer, vamos imaginar que o parecer dela mantenha ele inabilitado. Em cima desse parecer, você profere sua decisão, mantendo ele inabilitado. Entendeu? Estou entendendo. Entendi. Aí cabe ele o quê? Se ele não acatar a inabilitação dele, só caberia ele buscar aí uma medida judicial contra você. Entendeu? Entendi. Perfeito, professor. Se você tiver alguma dúvida, Valquei, para vocês aí, ó, a gente sempre abre aí a aba da administração, não só todos os alunos da iniciativa privada. Você vai ter direito ao meu e-mail aí no final da palestra, tem tudo direitinho. Pode mandar e-mail para a gente que a gente responde para vocês aí na maior satisfação para instruir vocês a caminhar dentro da legalidade nessas respostas, ok? Ok, professor. Muito obrigado, Valquei. Boa noite. Tá joia. Jordi, dúvidas? Quase, lá no eletrônico, principalmente Sim. na internet, né? A gente está com dificuldade para interpor recursos. Geralmente alguns pregoeiros, mais da parte da Bahia, Amazonas também, que a gente teve problemas, que a gente participou em alguns pregões eletrônicos, eles colocam em horário fora comercial de Brasília para interpor recursos. Por exemplo, às 18h30, onde o nosso consultor ele não está acompanhando, né? Nesse caso, é válido ou não? Não, porque ele está cumprindo o horário local. Ele não é obrigado a cumprir o horário de Brasília. Entendeu? Entendi. Hoje no Brasil, hoje a gente tem 3 horários complicados. O horário de Brasília, o horário dos estados que não estão no horário de verão, que é o horário de Brasília, e os estados que ainda têm fuso horário, como Manaus. Entendeu? Exatamente, aí está a nossa dificuldade. Então, assim, nesse caso aí, fala pro representante, puxa a orelha dele e fala assim, amigão, você tem que estar ali pronto, entendeu? Você tem que estar pronto o tempo todo ali, porque nós precisamos de você, entendeu? E assim, só para te alertar, Jordi, o Comprasnet é um dos órgãos que mais dá prazo na parte eletrônica. Ele é muito difícil ele dar 20, 30 minutos. Ele sempre deixa o sistema aberto 24 horas para motivação de recurso, entendeu? Não como o Banco do Brasil, que às vezes te dá 10, 15 minutos para uma motivação de recurso, entendeu? Entendi. Então, se alertar bem no Comprasnet aí, se tiver alguma dificuldade, só entrar na linha direta lá do sócio do VIP Clube que a gente dá um apoio, tá bom? Então tá bom. E o prazo para a resposta de um recurso, qual que é, Wesley? Não existe prazo de resposta de recurso. O recurso, a lei não deixa claro isso. Uma comissão de licitação, ela não tem um prazo a cumprir, porque não depende só da comissão. Entenda só, Jordi. Um pregoeiro, um presidente da comissão, ele é um gerente, ele está ali gerenciando um processo administrativo.
se você vem com questionamentos técnicos, ele vai mandar para a área técnica. Essa área técnica ela vai ter um prazo para devolver. Às vezes, por processo interno, organograma, isso volta para o pregoeiro presidente da comissão, ele tem que mandar para o departamento jurídico, ou tem que mandar para uma procuradoria. Assim, na minha tese, um recurso, eu já esperei 6 meses por uma resposta para um recurso, como já recebi resposta de recurso em 10 dias. Entendeu? Depende muito de órgão para órgão e como é a parte interna dele. Nós temos prazo a cumprir, eles não têm um prazo a cumprir de retorno, ok? Ok. A gente teve um exemplo que a gente, quando na licitação, a gente pegou um caso de conluio. Até eu estava presencial nesse dia, estava eu e o James, né? A gente entrou com recurso, porque o pregoeiro não viu no dia, não acatou, e demorou um prazo de 3 meses para ele estar declarando conluio àquela empresa, né? E realmente a licitação voltou para a fase de lance, aquelas 2 empresas foi excluída, mas realmente não foi impedida de licitar. A gente também achou mas aí o impedimento de licitar, por fase, só para a gente pegar aí a tua pergunta como exemplo, o impedimento de licitar seria mais uma cutucada, exemplo, você conseguiu o primeiro, você afastou o cara, você conseguiu inabilitar e desclassificar ele, está fora. Agora você poderia entrar com uma nova petição, uma representação, não entra no órgão público, entra no Tribunal de Contas, informando o acontecido nessa licitação e solicitando o quê? A abertura de um processo administrativo para penalizar o licitante. Você tem que ir até o final, porque às vezes o órgão público, ele não parte para penalizar, ele simplesmente desclassifica e no entendimento dele, ele já acha que aquilo lá foi, como se diz, já foi um castigo satisfatório para que ele aprenda e numa próxima licitação ele não venha mais em dupla, no denominado conluio, entendeu? Entendi. Fechado? Entendi. Valeu, garoto. Um abraço. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui, pessoal, quem tá mais aqui. Edivan, pedimos a impugnação do edital a respeito da modalidade, onde está sendo utilizada a tomada de preço para a cessão de uso de imóvel de uma unidade federal para exploração de restaurante, solicitando a mudança para a concorrência. Porém, foi indeferido, informando que a AGU tem um entendimento que é permitida a tomada de preço. Está correto a AGU? Ok, Edivan, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, né? Tudo bom, deixa eu te falar uma coisa, Edivan. Eu também desconheço a AGU dar um parecer dessa forma para a TP, que tomada de preço ela é utilizada para compras técnicas, mais técnicas e com cadastro local. Agora, quando a gente fala de utilização de espaço, nós estamos falando de concessão de uso de área pública. Quando eu falo de concessão, existe uma lei especial que entra nisso aí. A lei de concessão, ela obriga a concorrência pública, entendeu? Aí vem a minha pergunta, ele te justificou isso e ele te deu uma cópia dessa decisão da AGU ou só colocou no papel que a AGU falou isso? Apenas respondeu em 2 linhas que a AGU acata como a tomada de preço a cessão de espaço para uso. Agora vamos lá, a AGU não é um órgão regulamentador, já começa aí, a AGU é a Advocacia Geral da União. Quem regulamenta é o Tribunal de Contas da União, isso que eu estou achando estranho, entendeu? Então, assim, caberia você representar para anular isso aí. Eu vou te falar assim, eu sou especialista em concessão e permissão. Concessão por TP não existe. Eu nunca vi em 23 anos. Concessão sempre tem que ser por concorrência. Tanto é que ela é muito criticada porque, às vezes, é um espaçozinho pequenininho que vai gerar ali 15 mil reais de renda por mês e tem que se esperar aí 30 a 45 dias para uma concessão. Entendeu? Achei bem estranho isso aí. Ela está amparada até na Lei 8666 pelo artigo 23, parágrafo 3º, se eu não me engano. Sim. O pedido de impugnação desse edital. Mas não só isso. Depois você pode digitar na internet mais fácil, Lei de Concessão e Permissão. Existe uma lei federal exclusiva para normatizar concessão e permissão, tá? Tem lei especial para isso aí, que ela vem agregar a Lei 8666. A concessão e permissão, ela tem tratamento bem diferenciado, por isso a exigência de concorrência pública, ok? Tá ok, obrigado. Valeu, um abraço. Ada, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, parabéns, hoje você conseguiu conectar, deu tudo certinho, né? Graças a Deus. Cheguei no 15, mas deu certo. Então tá bom, o que você precisa?
como não existe prazo, né? Assim, de 3 dias para a interposição do recurso. Sim. Certo? Então, o pregão que tenha, por exemplo, acabado às 10 horas da sexta-feira, Sim. o meu prazo acabaria às 10 horas da segunda ou até o final do expediente da repartição ou do órgão? Então vamos lá. Se o pregão acabou na sexta-feira, a contagem começa na segunda. Não, na segunda, mas começa na segunda e vai até a quarta-feira, ok? Nesse caso, seu prazo recursal vai até a quarta. Então, sexta-feira aconteceu o pregão, começa a se contar do primeiro dia útil posterior. Primeiro dia útil é segunda, sábado não é dia útil nem domingo. Segunda, terça e quarta, entendeu? Agora vamos aproveitar o teu exemplo e criar um outro exemplo. Se você participa de um pregão presencial na quinta, começa a contar sexta, sábado e domingo não conta, segunda e terça. Se fosse um pregão eletrônico, começa a contar sexta. Como o pregão eletrônico não fala em dias úteis, contaria sexta, sábado, domingo. Como domingo não é dia útil, segunda-feira até às 18 horas, até o final do dia. Ok? Até o final do dia, ok, entendi. Tá, obrigado. Fechou? Nada. Hoje está bem legal a palestra, bem bacana. Muitas perguntas muito boas. Boas de debate nessa área. Eu vou dar uma sorteadinha aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui o... Meu jovem Nielson, aí em Manaus, como você está prestando consultoria, essa parte recursal está bem tranquila ou está tendo alguma dúvida aí para você? Está sendo bem tranquilo, professor, essa parte de recurso, né? Na análise do edital, né, a gente já consegue identificar algumas questões ali, principalmente nessa área que a gente está atuando de locação de veículos. Sim. Tem algumas coisas ali, alguns vícios, né, tipo, exigindo que o emplacamento do carro seja só, por exemplo, no estado do Amazonas, que tem algumas licenças de órgãos ambientais, mas assim, que não são elementos para julgar, né, a competitividade de preço no primeiro momento. E aí a gente tem conduzido isso aí tranquilamente aqui na região, mas tem muito edital viciado, né? Algumas coisas que o pessoal faz o esporte cola aí, mas os que apareceram ultimamente a gente tem conseguido aí impugnar ou solicitar um esclarecimento por parte da comissão, e eles têm acatado algumas questões que a gente tem imposto aí. Na parte de Manaus aí vocês ainda tem a CGL, a Comissão Geral de Licitação, né? Exatamente, é o que coordena aqui os trabalhos de compra, né, e contratação aí do governo do estado. E a nível federal é utilizado bastante o Comprasnet. Ok. E assim, no estado mesmo é que a gente tem um trabalho maior, né, mais criterioso. Né? Fechou, Nelson. Obrigado pela participação, Nelson. Um abraço. Pessoal, mais alguma dúvida aí de vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar prosseguimento agora à segunda apresentação e depois que eu fizer toda essa apresentação, que é a parte de bônus para vocês, eu vou ficar aqui mais um pouco tirando dúvida de vocês, ok? Porque às vezes alguém aí tem um horário para ir embora ou quer desconectar e está esperando a parte do bônus, a gente fecha ela agora para vocês, ok? Então, toda essa estrutura. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou abrir a parte de bônus na palestra. Todas as vezes que a gente dá uma palestra assim, aqui, apesar dela ser gratuita, vem algumas facilidades para vocês, né? Alguns incentivos para que vocês se qualifiquem. A primeira praticidade que eu vou colocar para vocês. No dia 26 de novembro, eu fiz a apresentação do Licita News Online Livres, o clube VIP da Licita News, limitado a 100 sócios. Nós tivemos aí uma chuva de adesão, né? Chegamos a os 97 inscritos na Licita News Online Livres, no clube. Ok, depois nós partimos para a parte de quê? Faturamento, né? Efetivar essas pessoas. Infelizmente a gente sabe que tem algumas desistências. Então nós temos agora, por último, 10 vagas remanescentes. O que eu digo para vocês para não se perder tempo? Tá aí o site, né? Eu vou fazer questão de colocar o link aqui para vocês, 2 linkzinhos no bate-papo, www.licitanews.com/VIP-clube. Esse primeiro link é para que vocês entendam o que é o Licita News Online Limited. O que é esse clube VIP? Se vocês tiverem interesse em aderir a essas 10 vagas, que eu não posso garantir se vocês vão conseguir ou não, eu estou abrindo neste momento ela, e automaticamente eu vou mandar e-mail para todas as pessoas dizendo que eu tenho 10 vagas ainda. Vocês podem entrar no
Segundo link, que é o www.listanews.com VIP Clube Loja. Lá vocês podem fazer a adesão. Isso aí, pessoal, só explicando rápido, é um pacote de categorias. VIP Blue, VIP Gold, VIP Black. Vou só falar um dos incentivos. No VIP Blue você tem direito a 12 inscrições em curso. No VIP Gold, 24 inscrições de curso. E no VIP Black, 36, dentre outros benefícios que estão agregados. Vocês conseguem baixar lá também um folder para analisar e ver o que é esse pacote de consultoria definido como um clube. Eu não vou fazer a apresentação dele aqui agora, porque eu ficaria mais 1 hora falando sobre todos os benefícios. Então tem um folder que está disponível para vocês, ok? Essa é a primeira parte de bônus. Eu abro nesse momento mais 10 vagas no VIP Clube da Licita News Online. Então não perca essa oportunidade. Esse contrato começa a valer dia 1º de janeiro de 2016 e vai até o dia 31 de janeiro de 2016. É simplesmente imperdível. Segundo, vamos lá. Curso de impugnação e recurso administrativo. Duração 60 dias, 20 videoaulas vai ser nesse curso. É dentro da nossa plataforma de EAD, ok? Ensino à distância. É tudo que vocês precisam para saber fazer um bom recurso e uma boa impugnação de edital. Recurso, representações e reconsiderações. Para os sócios, não se paga mais nada porque tem direito. Para quem não é sócio, preço desse curso, R$ 950. Somente hoje, durante 24 horas, 50% de desconto, R$ 475 em 10 de R$ 47,50. Eu vou deixar aqui a página www.licitanews.com.br/bônus. Dentro dessa página bônus que eu estou colocando aqui, ó, vocês, desculpa pessoal, tem um errinho aqui, www.licitanews.com/bônus. Não tem o BR, ok? Segundo link aqui que vocês vão clicar nele, ok? Ali vão ter todos os outros benefícios que eu vou falar para vocês, ok? Mas o primeiro, curso de 950 por 475 em até 10 vezes de 47,50. Vocês têm 24 horas para efetivar essa matrícula no curso e após isso ele volta para o preço normal de R$ 950. Essa é a segunda reciprocidade que eu faço para vocês. Outra, quem está nos patrocinando aqui é a licitação.net, a maior empresa, a melhor empresa em quê? Em fornecimento diário de aviso de edital. Como eu falei no início da palestra, em vez de ficar procurando edital na internet, procurando edital em diário oficial, receba isso na comodidade do seu escritório 2 vezes ao dia. Alerto vocês, muitos tentam copiar a licitação.net. Não é que nós duplicamos o envio para vocês. Nós informamos vocês 2 vezes ao dia os editais que estão na rua no seu ramo de atividade. Vai uma remessa pela manhã, uma remessa pela tarde. Isso tudo é o quê? A dedicação dos nossos profissionais que ficam ali alimentando o banco de dados para fazer um clipping diário para informar vocês, ok? Que é o www.licitação.net. Naquele cliquezinho ali, ó, www.licitanews.com/bônus, vocês vão ter acesso a essa promoção, que é o especial bônus que a licitação.net está concedendo a vocês. São 15 dias grátis para que vocês possam avaliar os nossos serviços, analisar, verificar se ele realmente atende a vocês. Depois, se vocês concretizarem a assinatura, além de um desconto especial que o Paulo Steven está propondo a vocês, nós temos mais 15 dias de bonificação. Então, exemplo, se você fizer uma assinatura de 1 ano, você ganha 30 dias a mais. 12 mais 30. São 15 antes, 12 meses, mais 15 de bônus. E mais um desconto especial. Só que para que vocês usufruam desses 15 mais 15, vocês precisam acessar o www.licitanews.com/bônus. Lá vai ter o bannerzinho da licitação.net. Clicar, vai preencher um cadastro especial e eles vão entrar em contato com vocês. Todas essas promoções estão ali no www.licitanews.com/bônus. Ok? A parte de curso em 10 vezes no cartão de crédito, ok, pessoal? Então, repassando aqui para vocês a parte de bônus. Vocês têm aí liberado novamente as 10 vagas no Clube VIP Licita News Online Limited. Loja está aberta, 10 vagas. www.licitanews.com/VIP Clube Loja. Podem fazer adesão agora.
ou em cartão de crédito ou em boleto bancário, deixo a critério de vocês. Porém, um alerta, eu só tenho 10 vagas para o Clube VIP, 90 vagas já estão preenchidas, eu já tenho clientes até já começando a fazer os cursos dentro dessa bonificação toda que tem o Clube VIP, ok? Segundo, 50% de desconto do curso de impugnação e recurso. Isso aqui é só para quem não é sócio do VIP Clube. Quem é sócio do VIP Clube já tem esse curso incluso no pacote. Se eu sou VIP Clube Gold, eu teria direito hoje a qualificar 12 funcionários meus aqui dentro, ok? Paola, você está dizendo que não está conseguindo abrir o link do bônus? Só um pouquinho. Vamos verificar aqui, Paola. Aqui eu faço meu agradecimento, né? Primeiramente, muito obrigado por ter participado do webinário, gratidão por sua participação. Eu acredito que a divisão de conhecimento pode mudar a vida de pessoas e o mundo, pois o conhecimento não me pertence. Eu tive a oportunidade de receber e tenho a obrigação de passar a você. Aguardamos você em um de nossos cursos. Então, em um dia, 2 horas, 25 minutos e 17 segundos, eu acabo com esse bônus. Eu tenho aqui o Licita News Online Limited, vocês podem se inscrever ou baixar o folder dele. Você tem aqui a licitação.net, onde vocês podem ter acesso àqueles 15 dias para avaliar. Se fizer assinatura, mais 15 dias. Vocês vão solicitar aqui essa bonificação de 15 dias. Vocês têm aqui as inscrições para o curso de recurso de impugnação, a R$ 475, dividido em até 10 vezes no cartão ou no pagamento à vista ou boleto bancário, cabendo a vocês, por 24 horas. E aqui vocês têm a apostila do webinário de hoje. Tudo isso está lá no bônus. Então, www.licitanews.com/bônus. É essa telinha aqui que vai abrir para vocês. Então, deixa eu só pegar aqui o bate-papo novamente. Ok. Obrigado, Paola. Show. Então, aqui vocês podem já acessar e solicitar. Pessoal, mais uma vez falando para vocês. Eu vou esquecer um pouco o Clube VIP, porque eu sei que ele acaba muito rápido, mas não deixe de conhecer o serviço da licitação.net. É muito importante. Sabe o que acontece? Eu trabalho há 23 anos. Imagina você pegar um funcionário, colocar ele ali, dedicado a ficar buscando edital na internet. Vai ter horas que ele vai pegar edital que já é amanhã a licitação, não dá mais tempo de participar. Aqui você recebe isso com antecedência. Eu digo de até 5 dias para a coisa acontecer, ok? Então isso é muito importante você participar, você focar nisso aí e ter o quê? Celeridade na informação. Então, lá com o Paulo Steven, né, que é meu sócio, meu companheiro, cara sério, nós temos mais de 30 profissionais trabalhando nisso aí, focado nesse negócio. Então, assim, essas pessoas estão lá lendo o Diário Oficial, jornal de grande circulação de todos os estados, mas os multiplicadores que nós temos no Brasil todo, alimentando um hiperbanco de dados para falar assim, ó, qual é o meu segmento? É informática. Retira aquelas estações de informática e manda para a empresa A. Retira aquelas informações de veículos e manda para a empresa B. Vale muito a pena conhecer. E 15 dias vocês vão ter acesso ao estudo de forma o quê? Gratuita. Após isso aí, basta só que vocês façam assinatura para ganhar mais 15 dias, ok? Quanto ao curso? O curso está bem aqui, ó. Preço do curso 950, estou dando 50% de desconto, R$ 475, basta inscrições, fazer a inscrição e no máximo em 72 horas você já vai estar aí fazendo o seu curso, ok? A apostilinha está tudo aqui, tudo ok. É aqui que você entra para fazer um curso. Clicando aqui em cursos, ó, você tem aqui 2 palestras gratuitas que eu ministro, que você vai ter uma noção do que é uma aula gravada minha, para você até poder avaliar, uma sobre licitação do seu pregão, e aqui tem o curso. Se você clicar no curso, ele te reporta já para cá, ó, onde está a nossa promoção. Aqui tem todo o conteúdo programático dele. Aqui você consegue mensurar o quanto você vai estudar, para você ter um conhecimento melhor sobre o curso, ok? E aqui está o nosso portal, que é a Licita News Online, o EAD, à distância. Aqui seria para os alunos que já têm acesso com login e senha, que vão para a área de estudo, ok?